O que você acha do seu projeto elétrico cada vez mais completo? Agora no AutoCAD Builder é possível inserir o detalhe executivo do quadro, mostrando todos os seus componentes com realismo e precisão. Eu sou Francisco, engenheiro eletricista, e vou mostrar esse recurso novo que vai auxiliar e melhorar muito na qualidade dos detalhamentos dos seus projetos elétricos. A partir do Release 2023-08, está disponível o recurso de inserir o detalhe executivo do quadro nos projetos. Esse era um recurso muito aguardado pelos nossos projetistas, que vai fazer diferença nos detalhamentos e pranchas e, claro, melhorar muito a execução dos quadros na obra e também efetuar a documentação e as build. Vou mostrar para vocês como ficou esse recurso num exemplo prático no projeto da nossa nova sede, na qual utilizei para mostrar a questão do as-built, da documentação de um quadro já executado. Vamos lá? Aqui no Builder, nessa versão, eu já tenho aqui, vou mostrar para vocês o resultado do quadro executivo. Mas vejam, agora eu consigo acessar o quadro e de forma fácil acessar a opção estrutura do quadro executivo, na qual nesse detalhe eu tenho todos os componentes e disjuntores, todos, DPS, DR e DR que você utilizou em seu projeto. Aqui nesse exemplo eu já tenho todos os componentes ajustados, mas vejam que eles ficam numa lista, componentes do quadro, componentes dos circuitos associados, na qual o projetista tem a liberdade de disponibilizar nos seus respectivos trilhos. E os trilhos também são todos personalizados, então eu tenho aqui, nesse quadro exemplo, 5 trilhos, na qual eu fiz trilhos na horizontal e trilhos na vertical, porque o objetivo agora é mostrar um as-built. Então eu peguei um quadro que foi executado e agora estou atualizando a minha documentação. E vejo em cada trilho eu coloquei o meu programador horário, aqui no trilho 1, as tomadas, os circuitos de tomada, os DPS, os disjuntores de manutenção, vejam, os disjuntores reserva, os IDRs de grupo, vejo que eu tenho todos os componentes conforme serão executados. E isso de forma muito simples. Feito isso, agora fechando aqui o diálogo, eu consigo, através do comando gerar detalhe em planta, inserir o quadro executivo que vocês podem observar. Então vejam que o detalhe do quadro executivo, eu tenho toda a definição dos elementos por trilho. Aqui eu tenho o trilho 1, com o programador horário e os disjuntores, o trilho 2, trilho 3, os demais trilhos com os IDRs, os barramentos de neutro. Então veja, você tem total flexibilidade para a personalização dos elementos do seu quadro. Inclusive você pode cadastrar novos elementos. Nesse exemplo específico eu cadastrei um medidor inteligente para o consumo de energia desse quadro. O elemento está aqui cadastrado, que também vai compor o detalhe executivo desse meu quadro. Essas configurações ainda estão disponíveis nas propriedades do quadro, na qual você consegue ter acesso a todas as coordenadas dos trilhos e barramentos, tendo total controle para a definição do posicionamento dos elementos no detalhe executivo. Vamos agora lá no cadastro para mostrar para vocês todas as novidades que envolve esse recurso. No cadastro de peças, agora nós implementamos novos recursos e propriedades para permitir o total controle do quadro executivo. Então aqui você vai ter acesso à criação de trilhos, definição do padrão da proteção, se é DIN ou NEMA, porque os elementos vão ter os seus tamanhos específicos, se o trilho está na horizontal, se o trilho está na vertical. Vejam, e os barramentos de neutro, os barramentos de terra, para você personalizar esse quadro, que vai ser montado na obra, ou um quadro padrão mesmo, convencional. Então vejam que agora esse recurso permite total controle sobre esses
parâmetros. E com isso nós cadastramos novos quadros, ajustamos e atualizamos essas informações e em todos os componentes, disjuntores, DPS e DRs, associamos uma simbologia 2D, na qual o projetista também consegue personalizar essas informações. Então aqui em dispositivo de proteção, por exemplo, que vocês estão observando, eu vou selecionar um DPS e nesse DPS eu tenho aqui a simbologia 2D cadastrada, na qual será utilizada para a geração do quadro executivo. Vamos ver como ficou? Eu mandei plotar uma prancha desse pavimento com o quadro executivo. É o quadro da cafeteria aqui do nosso pavimento da sede, na qual eu fiz o as-built. Vamos mostrar para vocês como ficou a qualidade da impressão e esse detalhe que vocês vão, a partir de agora, poder entregar em seus projetos. Mandei plotar, estou recebendo agora a prancha. Prancha plotada, impressa em mãos. Vamos ver como ficou o resultado desse detalhe executivo do quadro impresso. Então vou abrir aqui a prancha para vocês e vou mostrar como ficou muito bacana, né, e a qualidade desse detalhamento. Vejam que eu tenho aqui a prancha do pavimento, eu tenho a prancha de posicionamento de pontos, tubulação, tenho as informações do meu diagrama multifilar desse quadro em específico, diagrama unifilar, quadro de cargas e agora para vocês o quadro executivo, na qual eu mostro todos os componentes e suas relações dentro do quadro na qual foi executado em obra. E aqui vocês podem observar os disjuntores, programadores horários, os IDRs, o DPS, disjuntor de conexão, o medidor inteligente, todos os componentes reais executados em obra. Não para por aí, vamos lá ver como está esse quadro na obra? Então, como eu prometi para vocês, vou mostrar na prática como ficou o resultado desse detalhamento. Temos o quadro na cafeteria que eu mostrei para vocês, na qual nós imprimimos somente o quadro executivo para servir de documentação de as-built. Então vocês podem observar que aqui na porta do quadro eu tenho o detalhe executivo com todos os seus elementos e vocês podem observar que estão idênticos ao que foi executado. Então é uma prova de aplicação desse recurso do quadro executivo, melhorando ainda mais as obras, evitando problemas de execução, dúvidas, retrabalhos, posicionamento dos elementos no quadro. Com certeza um recurso que vai auxiliar muito vocês do projeto à execução. E não para por aí, no próximo release temos novidades desse quadro em 3D, é isso mesmo, vamos ter o detalhamento em 3D. Gostou dessa dica? Inscreva-se no canal, deixe os seus comentários e comente se você vai utilizar o recurso do quadro executivo elétrico em seus projetos. Até a próxima!